Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1. Acertou, hein? Eu ia falar 91.9. 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje, 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados, né? E vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. NBA, o Indiana Pacers está na frente na final de 2024 e 2025. Jogando em casa no Fieldhouse, o time de Indianápolis contou com o apoio da torcida para virar e vencer o Oklahoma City Thunder por 116-107. Agora a série está em 2-1 na melhor de 7. A próxima partida, sexta-feira, novamente em Indiana. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. A Ponte Preta enfrenta o ABC, sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Após 2 derrotas nos 2 últimos jogos em casa, a Ponte quer mostrar um desempenho melhor, jogando com o torcedor ao lado nas arquibancadas do Majestoso. O técnico Alberto Valentim tem ainda 2 treinamentos, o de hoje e o de amanhã, para definir a equipe, que deve ser bem diferente da que enfrentou o Ipiranga na última rodada da competição. Alexander Arnold foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Real Madrid. O lateral direito, de 26 anos, vai vestir a camisa 12 do time espanhol, número que foi do brasileiro Marcelo por 14 temporadas. Alexander Arnold estava no Liverpool desde 2016, onde fez 354 jogos, ganhou um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa Europeia, 2 campeonatos ingleses, 2 Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa na Inglaterra. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. Os times paulistas que não disputam a Copa do Mundo de Clubes terão uma quinta-feira agitada antes de uma paralisação de 1 mês no Campeonato Brasileiro. O Santos joga às 7h30 da noite contra o Fortaleza, em Fortaleza, para tentar sair da zona de rebaixamento e não passar pelo menos mais 30 dias entre os 4 últimos colocados. Às 8h da noite, o Corinthians joga em Porto Alegre contra o Grêmio. E o São Paulo joga às 9h30 da noite no Morumbi contra o Vasco. Enquanto isso, o Palmeiras segue trabalhando nos Estados Unidos. E por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, teve o jogo contra o Juventude por esta 12ª rodada adiado para o segundo semestre. E a organização de Wimbledon anunciou que irá aumentar a premiação para a edição de 2025. Ao todo, o torneio vai distribuir 53 milhões de libras, aproximadamente 402 milhões de reais na cotação atual, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano passado. Para os vencedores de simples, o aumento será ainda maior, 3 milhões de libras. Este será o maior valor entregue a um campeão de grande slam da história. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. O Bugre, que hoje apresenta mais jogadores que foram contratados na janela de transferências. O Guarani joga contra a Itabaiana no domingo às 7 da noite, brigando aí por uma posição melhor na tabela de classificação. Duelo direto de 2 equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Em relação ao time que vai começar o jogo, o técnico Marcelo Fernandes tem treinado algumas variações táticas, mas tudo indica que Diego Torres, Bruno Santos e Cicinho, jogadores que foram contratados recentemente, devem começar a partida na equipe titular. No NBB, Minas Tênis Clube e SESI Franca Basquete se enfrentam hoje pelo segundo jogo da final. A bola sobe às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte.
No jogo 1, no Pedrocão, deu Minas. A equipe se recuperou na reta final depois de um bom início francano e venceu por 69-65, podendo fechar a série em Belo Horizonte em caso de vitórias nessa quinta-feira e no sábado no jogo 3. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje a retomada do Brasileirão e depois a paralisação, né? Coisas do calendário do nosso futebol. Mas uma expectativa enorme com relação ao jogo do Santos, né? O Santos estará no Castelão contra o Fortaleza. O Santos precisa vencer, o chamado duelo de 6 pontos, até porque o Leão do Pici abre a zona do rebaixamento e o Santos não terá Neymar para variar um pouquinho. Porém, muita força santista, né? Porque o Santos fora de casa tem apresentado aí um rendimento um pouco melhor, tanto é que venceu o Vitória há 2 rodadas jogando em Salvador. Então essa é a esperança do torcedor hoje para este duelo no Nordeste brasileiro. Maravilha, Carlão. Agora estamos já liberando a participação aqui do nosso ouvinte pelo WhatsApp, 991869070. 991869070. Fica à vontade para participar com a gente. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Sandra Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Gente, olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, no sentido rodovia Dom Pedro, trânsito livre. A Avenida Norte Sul tem boa movimentação sentido Guarani. Quem segue no sentido Taquaral perde tempo na saída do viaduto Laurão até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Pela Avenida Princesa do Oeste, trânsito fluindo bem, sentido Vila Lemos. No sentido centro tem uma pequena lentidão na chegada ao viaduto Laurão, mas nada que prejudique o trânsito. A Avenida Moraes Salles tem excesso de veículos na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido oposto do viaduto Laurão até a Rua Itu. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h18. Tá ligado que a Ultragás tá em todo lugar? Tá na rua, na cozinha, na casa da vizinha, tá no seu celular. Precisando é só chamar. Ultragás, somando energias. CBN Esportes Campinas.
11h18, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos atualizar informações agora do futebol paulista. Já a gente fala de Copa do Mundo, de clubes também. Mas antes, futebol paulista, porque hoje tem os grandes de São Paulo em campo pelo Campeonato Brasileiro. Leonardo Dai. O jogo do Santos nesta quinta-feira às 19h30 contra o Fortaleza no Castelão vale o humor do torcedor santista pelo próximo mês. É que se o Peixe não vencer o jogo na capital cearense, permanecerá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no mínimo até o regresso da competição após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o que vai acontecer somente no fim de semana do dia 13 de julho. Para ganhar um mês de folga do Z4 do campeonato, a equipe do técnico Kleber Xavier tem que vencer o Fortaleza e contar com pelo menos um desses resultados: empate ou derrota do Vitória para a equipe do Cruzeiro, empate ou derrota do Vasco no jogo contra o São Paulo ou derrota do Internacional na partida contra o Atlético Mineiro. O venezuelano Tomás Rincón, que ficou no banco de reservas no jogo da seleção da Venezuela contra o Uruguai terça-feira em Montevidéu, deve chegar à capital cearense nesta quinta-feira para se juntar ao grupo. Ainda nesta quinta, outros 2 paulistas entrarão em campo. Às 8h da noite, o Grêmio recebe o Corinthians na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E às 9h30 da noite, o São Paulo joga contra o Vasco no Morumbis. Esses 2 jogos têm em comum para as 4 equipes envolvidas o desejo de subir na tabela de classificação. Corinthians, Grêmio, São Paulo e Vasco estão separados por apenas 5 pontos entre a 11ª e a 15ª posição na tabela de classificação. No caso do São Paulo, uma possível novidade é o atacante argentino Juan Dineno, anunciado como reforço nesta semana e fisicamente apto para ficar pelo menos no banco de reservas. Já no caso do Corinthians, os jogadores que se desgastaram mais nas partidas por suas seleções nacionais não foram relacionados para o jogo. Memphis, holandês, Carrilho, peruano e Martínez, venezuelano, estão fora. Os que não jogaram ou jogaram pouco estão à disposição. É o caso do goleiro Hugo Souza, que não entrou em campo, mas mesmo assim está feliz pela oportunidade de ter acompanhado a seleção brasileira nos jogos que garantiram vaga à equipe na Copa do Mundo de 2026. Então, eu estou muito feliz, né, de ver esse período, vivenciar esse período. Jogos importantes, jogos que selaram nossa classificação. Estava com saudade desse ambiente aqui também. E agora foco total aqui para que a gente continue fazendo um bom trabalho, para que eu possa continuar desempenhando melhor do meu trabalho. O jogo do Palmeiras contra o Juventude foi adiado porque o Verdão segue nos Estados Unidos se preparando para a estreia na Copa do Mundo de Clubes domingo contra o Porto de Portugal. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito bem, então temos hoje jogos importantes legais, aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, né? O Santos precisando vencer o Fortaleza aí é um duelo direto. Os 2 times estão muito mal. O Fortaleza tá numa sequência drástica aí no Campeonato Brasileiro com 3 derrotas seguidas. E o Santos ainda sem Neymar, oscilando demais. Só que a vitória hoje é inegociável. É curioso, né, a situação ou curiosa, né, a situação de algumas equipes, principalmente estes emergentes, né? Estamos nos deparando aí, por exemplo, o Atlético Paranaense, que chegou a flertar com a grandeza no futebol brasileiro, ou entrou nesse top 12 aí, em algum tempo, com títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, hoje passa por dificuldades na Série B. Eu acho que no lugar do Atlético Paranaense, o Fortaleza assumiu, né, esse protagonismo de ser um intruso aí entre os gigantes do futebol brasileiro, com Copa Libertadores, com um vice da Copa Sul-Americana, uma estabilidade dentro do campeonato, não brigando por rebaixamento. Agora esse ano tá aí, passando por esse processo difícil, complicado. O Vojvoda, mesmo sendo unanimidade, né, entre a torcida do Leão, já vive algum questionamento, principalmente por parte da imprensa, e enfrenta esse Santos, né, sem o Neymar, o Santos que precisa vencer de qualquer maneira, porque se perder hoje já começa a ficar distante do bloco que escapa do rebaixamento. Eu acho que na rodada, embora
né, vamos ter aí bons jogos, mas eu acho que é o grande jogo, é o jogo com caráter mais decisivo, este Fortaleza e Santos. Mesmo Fortaleza numa situação ruim, eu acho que tem um leve favoritismo diante do Peixe. Mas esse filme do Fortaleza, Júlio, a gente já viu ano passado, né? Ano passado ou ano retrasado? Acho que há uns 2 anos, por aí. Fortaleza começou muito mal o Campeonato Brasileiro e depois conseguiu a reação, inclusive beliscou vaga para competições continentais. É porque esse ano tá demorando um pouquinho, né? Mas o Fortaleza eu acho que ainda vai reagir e tem um detalhe importante. Pelo menos eu acompanhando as notícias aqui, você também tem a curiosidade, o Carlão também tá sempre atento. Em nenhum momento a gente percebe que o trabalho do Vojvoda vai ser interrompido por conta dessa sequência negativa. É um treinador que já tem uma identidade forte com o clube, já rejeitou convites para assumir outras equipes, até numa prateleira maior do que a do Fortaleza, e mesmo assim ele continua e ele tem a confiança da diretoria. Hoje é um jogo importante para o Santos, mas eu acho que nesse momento, se você me perguntasse quem que você acredita que pode sair da parte de baixo da tabela nas próximas rodadas, eu aposto todas as minhas fichas no Fortaleza do que no Santos, por exemplo. E assim, o trabalho do Vojvoda é tão consolidado que ele permanece valorizado no mercado. Se de repente, entendo que o casamento com o Fortaleza tem que acabar neste momento, ele vai ser muito procurado pelos clubes, né? Justamente por conta do legado que ele deixa, né? É uma fase ruim que não pesa só em cima do Vojvoda, né? O Palmeiras, toda vez que ameaça falar que a era Abel tá acabando, qual que é o primeiro nome que vem? Vojvoda. E olha que a gente tá falando de um dos principais clubes do Brasil. Cara, e olha o trabalho do Fortaleza como é um trabalho muito bem feito, muito sério, né? Acho que se pegarmos aí desde 2018, quando ele ressurge, né, pra Série A, Rogério Ceni, conquistando a Série B, acho que o Rogério Ceni, aí teve o momento da saída do Rogério, veio o Zé Ricardo, que não foi tão bem, já veio o Vojvoda. Sim. Cara, de 18 pra cá, estamos aí há 7 anos, né? 7 anos, 3 treinadores. Que visão, né? Que gestão de futebol tem o Fortaleza, mesmo passando por esse momento mais turbulento. E responsabilidade do Marcelo Paz, né? Que é o CEO, né, da SAF do Fortaleza, e que toda vez que existe um movimento no futebol, para alguma mudança, para algum grupo, para melhorar a questão de cota de TV, de uma melhora em relação ao calendário, é ele que é sempre o porta-voz da turma, ou seja, ele também é muito respeitado pelos outros clubes. Eu acho isso muito legal. E agora tem esses 2 jogos envolvendo Corinthians e Grêmio, né? O Grêmio é um time também que faz uma campanha intermediária, assim como o Corinthians, então 2 times que podem brigar aí por G6. E temos São Paulo e Vasco no Morumbi hoje, 2 times que precisam também de recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Os 2 com derrotas seguidas. Ô Júlio, desses 2 jogos me chama a atenção negativamente o Corinthians, né? Vai muito desfalcado para Porto Alegre, não poderá contar com protagonistas, né? Muitos deles aí na data FIFA e não tiveram tempo para chegar a Porto Alegre, para estar em condições de jogo, né? O Memphis, que foi tão bem lá com a Holanda marcando gols, não vai poder jogar. O Yuri Alberto aí com lesão. É um Corinthians hoje que vai para o sacrifício, vai para a superação, para enfrentar um Grêmio que, apesar de estar aí nesta situação intermediária, vem em recuperação dentro do campeonato com 2 vitórias consecutivas. E o São Paulo, o grande problema é o departamento médico, né? Com muitos desfalques, o tricolor paulista, e o Zubeldia apostando na molecada, e é uma aposta que tem dado certo, né? Tanto é que hoje o Luca deve ser o titular, recuperado de lesão. A novidade é o Dineno. Olha só a necessidade. Chegou, foi apresentado, já vai jogar. Porque o São Paulo realmente carece aí de protagonistas, né? Todos estão lesionados. Esse Dineno, eu não lembrava dele. Mas aí eu vi um vídeo que ele entrou em campo pelo Cruzeiro, ele ficou... Não. Cuidado com o que você vai falar, porque tem uma falta de contexto nesse vídeo. Não, até que maldoso. Mas ele não era uma substituição. Ele já tava no jogo. Ele sai pra ser atendido, aí ele volta, não dá, tem que ser substituído. Porque as pessoas... Ele não foi substituído. As pessoas estão viralizando... Então isso é importante. As pessoas estão viralizando esse vídeo como se ele tivesse acabado de entrar em campo e sentiu o joelho. Aí teria dado, sei lá, 4 segundos de jogo. 4 segundos. Não, ele já estava machucado, ele se machucou durante o jogo, foi uma entrada... Aí ele sai pro atendimento. Aí tem aquele teste do joelho, né? Pra ver se... Aí ele tenta dar a arrancada, né? Fala assim, não dá. Aí ele é substituído.
Mas não é um jogador com histórico de lesões graves, mas São tem Paulo algo fica bom tranquilo. também, que ele fez gol pelo Cruzeiro contra o Galo, pô. Na Arena MRV, foi alguma decisão de campeonato estadual e o Dineno foi à rede. Argentino, né? E é um jogador, ele foi revelado pelo Zubeldia no Racing, né? O Zubeldia que levou ele para a equipe profissional e que ele tenha boa sorte, chega aí para suprir a ausência do Caleri. Muito bem, temos aí também o material sobre Copa do Mundo de Clubes com Leonardo Dai, até porque tá chegando a hora, torcedor palmeirense. An incredible trophy, a trophy that means all the emotions. No dia em que apresentou o extravagante troféu de 84 quilos banhados a ouro, o presidente da FIFA mostrou toda a megalomania que cerca a nova Copa do Mundo de Clubes. Disse que a taça representa a estratosfera, o universo, o pináculo do futebol de clubes, o único campeonato capaz de definir o melhor clube do planeta. Which club is actually the best club in the world? A nova Copa do Mundo de Clubes é a obsessão do ítalo-suíço Gianni Infantino. Ele assumiu a presidência da FIFA em 2016 e 3 anos mais tarde anunciou que a primeira edição do novo torneio seria em 2021 na China. A pandemia da Covid-19 derrubou o plano e esfriou o assunto até junho de 2023, quando os Estados Unidos foram anunciados como a sede da edição de 2025. Desde então, foram 2 anos de muitos esforços para viabilizar política e economicamente uma disputa que desagradou os clubes europeus, já pressionados por um calendário apertado. ¿Quieres ser competitivo? Da vacaciones a tus jugadores. O técnico espanhol Luis Henrique conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o PSG da França no dia 31 de maio e vai estrear na Copa do Mundo de Clubes já no dia 15 de junho. Para o treinador, a chave do torneio será o descanso. Quanto mais descanso puder dar aos jogadores, sobretudo mentalmente, melhor estará a equipe. Com momentos de desconexião, melhor chegaremos. Uma premiação total de $1 bilhão foi a saída para a FIFA garantir o novo modelo, a imagem e semelhança da Copa do Mundo de Seleções. Disputa de 4 em 4 anos, com 32 times divididos em 8 grupos de 4 equipes e os 2 melhores de cada chave avançando ao mata-mata. O Real Madrid da Espanha é o clube mais rico, com arrecadação de €1 bilhão na temporada 2023-2024. O Auckland City da Nova Zelândia é o mais modesto, com receitas inferiores a €1 milhão no mesmo período. No meio do caminho, muito mais rico que os mais pobres, e muito mais pobre que os mais ricos está o Brasil, que monopolizou os títulos da Libertadores no período de seleção dos participantes. E por isso é o único país com 4 representantes. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A presença dos mega clubes europeus, como o PSG de Dembélé, o Real Madrid de Mbappé, o Manchester City de Haaland e o Bayern de Munique de Harry Kane, faz com que mesmo equipes super vencedoras, como o Palmeiras de Abel Ferreira, entrem na disputa em condição bastante desfavorável. Nós temos um objetivo muito claro. O primeiro é passar a fase de grupos e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo. Para tentar competir na Copa do Mundo de Clubes, os nossos representantes contaram com uma janela de transferências especial, que terminou nesta terça-feira. O Palmeiras não contratou ninguém, mas o Fluminense acertou com o venezuelano Soteldo. O Botafogo trouxe o goleiro equatoriano Lor, os argentinos Montoro e Correa, além dos brasileiros Caio Fernando e Arthur Cabral. Já o Flamengo contratou o mais experiente, o meia ítalo-brasileiro Jorginho, que estava no Arsenal e já foi campeão europeu pelo Chelsea e pela seleção da Itália. E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. É uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai. Tá chegando a hora, então, né, da estreia do Palmeiras. Muita expectativa pro jogo de domingo. Claro que a gente sabe da dificuldade, né, Cairão de Freitas, mas é um momento especial pro torcedor do Palmeiras também, né, estar entre os times presentes
nesse novo campeonato da FIFA, né? Sem dúvida, é o objeto de desejo do Palmeiras, seja Mundial Interclubes, seja Mundialito, seja o que for, né? Mas qualquer competição deste nível, o palmeirense já fica aí com os nervos à flor da pele e vai ser o representante do nosso estado, muita expectativa. Título eu acho muito difícil, pouco provável que algum brasileiro conquiste, mas eu acho que dá para apostar no Palmeiras até aí uma fase quartas de final, né, fazendo bonito, encarando aí algumas equipes de igual para igual. Essa é a nossa expectativa, apesar da força do futebol europeu. Maravilha, 11h34. Daqui a pouco informações do futebol de Campinas e a gente atende também os nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 12 de junho de 2025. O governo deve editar um decreto para reduzir o PIS/COFINS aplicado sobre a receita bruta gerada na venda de etanol não combustível. A informação está inserida na medida provisória que visa substituir parte do aumento do imposto sobre operações financeiras. O etanol não combustível pode ser usado como matéria-prima para fabricar produtos como bebidas, vinagre, produtos de limpeza, cosméticos e até mesmo remédios, além de ser utilizado na produção de energia elétrica. A Polícia Federal informou que traficantes de drogas utilizaram drones para tentar levar 3 pacotes com 55 quilos de cocaína para dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A droga foi apreendida e os traficantes conseguiram fugir. Por causa dos drones, os pousos e decolagens do terminal foram suspensos por quase 1 hora. Ao todo, 6 voos foram cancelados e 35 afetados. O jogador Damian Bobadilla, do São Paulo, foi indiciado pela Polícia Civil pelo suposto crime de injúria racial com motivação xenofóbica. A pena pelo crime é de até 5 anos de prisão em regime fechado. O paraguaio é acusado de chamar o jogador venezuelano Navarro de morto de fome durante um jogo contra o Talleres da Argentina pela Libertadores. A polícia indiana informou que 2 pessoas sobreviveram à queda de um avião na cidade de Ahmedabad. Mais de 240 pessoas estavam a bordo da aeronave, que é da companhia Air India. Segundo o chefe da polícia local, uma pessoa foi resgatada no próprio assento e outro encaminhado ao hospital com vida. Até o momento, 204 corpos foram recuperados dos destroços. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, rapidamente aqui atendendo alguns ouvintes pelo WhatsApp, o Emerson Dias, mandando aqui o seu tradicional bom dia, o Léo do Centro. O que vai acontecer com o Mundial Interclubes, tradicional a cada ano? Permanece. Continua. Vivão e vivendo. Sempre aos finais do ano. Falou que vai virar um mundialito. Como diz o Fábio Scheibe que falou Roberto isso, Carlos, né? Isso. Os palmeirenses estão tentando aí diminuir o peso do Mundial, né? Bom dia, amigos da CBN. A partir de domingo, o Guarani vai começar a namorar com a classificação. Excelente final de semana todo, JP de Moraes. Estava dando uma olhada nos últimos anos, desde que esse formato foi implantado em 2022. Em 2 anos, tivemos o 8º colocado fazendo 29 pontos, em 2022 e em 2023. E no ano passado, o 8º classificou com 26. Sim. Então, se o Guarani trabalhar aí com uma meta aí de 28, 29, são 33 pontos em disputa ainda. Se o Guarani fizer mais 20 pontos, ele consegue a classificação, mas aí vai precisar de um aproveitamento aí de 60% dos pontos. Eu acho que a recuperação do Guarani ou a mudança de pensamento do Guarani, como disse o JP, tem muito a ver com estas 2 rodadas, as próximas, contra o Itabaiana e contra o ABC. São 2 jogos no Brinco de Ouro, contra o Itabaiana, por enquanto, um concorrente direto ali para tentar escapar da zona do rebaixamento, e depois contra o ABC. 2 adversários vencíveis e eu espero um Guarani fortalecido com estas contratações, claro, qualificado para tentar somar os 6 pontos e aí sim mudar a rota. É plenamente palpável essa mudança de rota do Guarani, principalmente nestas 2 próximas rodadas. Bom dia, Carlão, a todos. O Santos vai fazer a maior burrice do futebol ao renovar com o Neymar. A dívida que o Santos vai juntar e não vai conseguir pagar nunca mais. Manda aqui o Wilson. Eu acho que existe ainda um movimento para que esse valor investido pelo Neymar se torne um caminho viável para o Santos com a SAF, né? O Neymar pai já declarou publicamente que ele tem o interesse em gerir o Santos. Então eu acho que esse movimento é pensando nisso também. Mas enfim, mas eu creio desse montante, por exemplo, a gente fala muito nos salários do Neymar, né? Há algum tempo saiu aí que o Neymar, os vencimentos dele giram em torno de 21 milhões. Mas eu acho que esse dinheiro não sai dos cofres do Santos. Nem tem isso. Como que vai? Não tem isso, não paga. E outra, gente, a gente, claro que existe ainda uma diferença entre o que está sendo investido para o retorno técnico do Neymar, mas o Neymar se paga aqui no Santos. Porque quanto que ele já não colocou de dinheiro no Santos, com acordos comerciais, com vendas no marketing, a exposição da marca Santos. O Neymar é caro, mas o Neymar dá retorno. Dentro de campo ainda não deu, mas fora dele dá muito. Aí hoje principalmente fora, né? Então, exatamente. Cabe à diretoria fazer uma administração consciente de arrecadar aquilo que o Neymar dá ao Santos para pagar o que ia acertar com ele. Não sei quanto que vai ser o salário dele, 4, 5, 6, 10 milhões de reais, não sei. Mas trazer essa exposição, essa receita, e aí o pessoal se organiza para pagar o Neymar de acordo com a negociação que vai ser feita do novo contrato. Mas com certeza, isso acontece. Esse patrocínio master aí que o Santos estampa na camisa, ele veio depois da vinda do Neymar. Que era assim um acordo, não sei se é parecido, mas eu lembro muito do Ronaldo nos tempos do Corinthians. Corinthians, né? verdade. Como que o Corinthians paga? O Corinthians recém saído da Série B do Campeonato Brasileiro. Só com as camisas, as marcas, né? Os patrocínios na camisa do Corinthians, aqui, todos eles pagavam. A matéria do Estadão tá dizendo que a chegada do Neymar aumentou a receita do Santos de 30 milhões, receita anual, para 96 milhões em patrocínios. É muita coisa. E só de sócio foi de 30 milhões para 52 milhões. Então, não dá para dizer que o Neymar não dá retorno financeiro pro Santos. Mas sabe o que precisa, Júlio? Eu acho que é algo que aí toda vez a gente fala isso, depende muito dele. Precisa o Neymar voltar a jogar bola. Eu acho que se o Neymar voltar a jogar bola, todas essas notícias, né, às vezes esses questionamentos, a própria rejeição do Neymar, eu acho que tudo isso vai por água abaixo. Se o Neymar tiver uma regularidade, jogar bola, mostrar que está afim de ser atleta,
Eu acho que todas essas perseguições em alguns momentos, algumas críticas válidas também, eu acho que tudo isso se encerra. E eu acho que isso a gente já passa também para uma outra discussão da gancho em relação aos jogos do Santos. A casa do Santos é a Vila Belmiro, só que a gente já sabe que tem uma limitação, ela tem uma capacidade de público e isso impede, onde a Vila está, de receber mais torcedores. Tem uma discussão de construir um novo estádio, inclusive isso foi falado naquela entrevista do pai do Neymar, no lançamento aí do novo CT que vai ser construído na cidade de Praia Grande, né, que é bem pertinho ali de Santos. Mas se você for pegar aquele jogo que o Santos fez, eu não me recordo no Allianz Parque, foi contra quem? O Ceará, agora? Contra o Ceará, isso. É, o 0-0. Até então, eu não tenho... Era a maior era o maior público do Allianz Parque no ano. E era do Santos, entendeu? E olha que o Neymar nem jogou, hein? Ele só foi lá, recebeu uma placa e tudo mais. Você imagina o Santos quando tiver um estádio com uma capacidade pra aumentar ainda mais essa receita com o Neymar em campo. Mas ele precisa estar em campo também, né? Namorados bons são aqueles que torcem pra times diferentes e nunca brigam. Rogério Paulette, Sorocaba. Você tem isso no seu relacionamento? Eu tenho. A Giovana, na verdade, muito, ela não liga. Ela se diz ponte pretana, né? Mas você pergunta alguma coisa da ponte pra ela, não sabe. Aí eu converti ela pra torcer lá pra um time da capital. Tá, deu certo? Tá dando. Mesma cor, né? Mesma cor. O Geraldo de Hortolândia, bom dia. Foi bem, gostei, Lupe. Você conseguiu extrair aí. Consegui resumir uma faro do repórter. Alguém tem derby aí em casa ou não? Não tem, né? Não. Vocês só são quando eu chego às 2h da manhã, assim, aí tem derby. Aí vira o derby lá quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Né? Derbinho. Aquele derby das 100 faltas lá do 99. Só cartão amarelo pra todo lado. Assim mesmo. O Geraldo de Hortolândia, bom dia. Sócios do Santos aumentou pra 50 milhões, aumentou bem. Carlão, torcedor da Ponte, mais sensato em comentar do nosso Bugre. Parabéns, temos um fã. Entendi aqui a mensagem do nosso ouvinte, tem gente ligando, não dá pra aceitar aqui a ligação. Achei que esse ano conquistaria a pessoa que sou apaixonado e passaríamos o 12 de junho juntos, mas não logrou êxito. Eu sou o Palmeiras e ela é o Mundial. Renato Alves quem mandou aqui. Gente, vocês estão esquecendo que aqui é o futebol brasileiro, o dirigente não é confiável, manda aqui o Wilson. O Neymar vai se recuperar e jogar muito ainda. Se não jogar, só o que trouxeram de grana pro Santos, ninguém mais traz. Só falar isso quem não sabe. Eu também acho que, assim, mesmo que ele não se recupere, eu acho que financeiramente ele trouxe um retorno grande. Tô com você, Hélio Júnior. O problema é que o Santos precisa muito do Neymar, né? Precisa demais. Mundialito em espanhol, traduzido por português, significa Copa do Mundo. Escreve aqui o Elby Hoffman. Obrigado pela participação. Enfim, são muitas mensagens. Daqui a pouco a gente manda aqui mais algumas pro ar. 11h46, rápido intervalo. Na volta, informações de Ponte Guarani. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei para informar os resultados da Liga das Nações de Voleibol Masculino. Ontem o Brasil não deu chances para o Irã. Vitória por 3-0 com parciais de 25-19, 25-16 e 25-18. O Canadá venceu a Alemanha num jogaço de vôlei por 3-2 e a Eslovênia ontem venceu Cuba por 3-1. Hoje não para, já tivemos jogos. A China venceu a Sérvia por 3-0, a Polônia venceu o Japão por 3-1. E hoje tem seleção brasileira em quadra, às 5:30 da tarde no Maracanãzinho. Jogaço, Brasil e Cuba. Quem sabe a segunda vitória da seleção brasileira.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11 horas e 50 minutos, vamos lá atualizar informações do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupe, informações da Macaca. Macaca em campo contra o ABC. Você sabe por que ABC? Por quê? Amanhã, de olho no adversário, você vai descobrir o porquê que o ABC chama ABC. Em relação à Ponte Preta, tem que ler e escrever. A Ponte Preta, ela tá na fase final de preparação pro duelo contra o time potiguar. O jogo acontece no sábado, às 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que tenta mudar a imagem diante do torcedor, porque as duas últimas apresentações no Moisés Lucarelli, né? Perdeu para a equipe do Brusque 4-1 e perdeu também para o Ipiranga, né? 1-0 no último jogo da Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca precisa melhorar aí o aproveitamento jogando no Majestoso para atingir os objetivos da temporada. Em relação ao time, Léo Kovic, único jogador que foi contratado na janela de transferência, deve ser uma das novidades no time titular. Inclusive, o jogador falou à imprensa e fala também da expectativa de começar essa trajetória na Ponte Preta logo de cara na equipe principal no duelo contra o ABC. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, né? Eu sei que é um time grande, tem seus objetivos na competição, eu chego na metade, tenho certeza que a gente vai conquistar eles. Foi uma negociação bem rápida, né? A proposta chegou, fiquei muito contente. Aceitei na hora, né? Ninguém nega a Ponte Preta. Então falei que eu queria vir, queria ajudar. Tô aqui. Então, na Inter a gente vinha jogando com ala, né? E eu faço esse corredor. Então, tô adaptado. Se o Valentim optar aí, tô à disposição para jogar já. Então, eu acho que eu sou um lateral equilibrado, né? Mas acho que minha principal função é o ataque, né? Eu chego fácil no ataque. Tenho essa facilidade de fazer esse bate-volta que o lateral precisa. Friozinhos tem, né? Não adianta. Se não tem friozinho, acho que a gente tá na posição errada, né? Mas tenho certeza que sabe a gente vai fazer um grande jogo e sair com a vitória. Não, tô à disposição, né? Vinha jogando, o físico tá em dia. Se ele optar, tô aí à disposição para ajudar. Então, eu joguei junto com o Lucas Cândido, no Vitória. Aí tem o Everton, que passou na Inter, o Emerson, que passou na Inter também. Deram referências boas da Ponte e foi por isso que eu também escolhi ela. Léo Kovic veio da Inter de Limeira, lateral esquerdo, que deve ser titular no jogo contra o ABC. O Alberto Valentim tem muitas baixas, né? O Wanderson, zagueiro, tá suspenso, terceiro cartão amarelo. Mesma situação do Arthur, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dudu foi expulso, multado pela diretoria, também tá fora, além do Danilo Barcelos, que sofreu uma grave lesão no joelho e tá fora não só do jogo, mas também da temporada. Provável time da Ponte: Diogo Silva no gol, Maguinho na direita, Serjão Rafael e Simon na zaga, o Simon voltando à equipe na vaga do Wanderson.
e Léo Kovic na lateral esquerda, com a baixa do Barcelos e também do Arthur. Emerson Santos voltando ao time, Lucas Cândido também voltando à equipe principal da Macaca e Elvis. 3 no ataque, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Muda bastante, né, Carlão? Muda. 5 mudanças, né? 5 mudanças, quase que a metade da equipe, né? Tem a estreia do Léo Kovic, que pode mudar até a dinâmica daquele setor esquerdo da Ponte, né? Apesar do Arthur ser uma referência, né? Um jogador qualificado, mas não tem a mesma dinâmica, não tem a mesma velocidade que o Léo Kovic tem. E de repente pode ser uma arma da Ponte, né? Vem com o Everton Brito, que taticamente é um jogador importante, fez gol, né? Nas últimas rodadas e pode ser um diferencial também. A Ponte precisa desse jogador, esse driblador, um cara mais leve lá na frente, até para furar o bloqueio do ABC, e a Ponte tem encontrado dificuldades no estádio Moisés Lucarelli. A gente tem falado, brincado aí com alguns clubes ou algumas equipes de jogo inegociável, e pra Ponte também se encaixa. A Ponte, apesar da liderança aí, uma certa folga com relação à classificação, mas ela precisa vencer o mais rápido possível no estádio Moisés Lucarelli, porque a Série C já vai ganhando corpo depois dessa janela, as equipes lá de baixo já estão se aproximando e a Ponte não pode dar os vacilos que tem dado jogando diante do seu torcedor. Porém, jogo difícil, jogo muito complicado. São 2 derrotas seguidas dentro de casa, a Ponte precisa mudar esse aproveitamento no Majestoso. E o técnico do ABC é Evaristo Pisa, campineiro, conhece bem também, aqui, tem muitos contatos na cidade de Campinas. Ele já está bem abastecido de informações a respeito do que vai enfrentar no sábado no Moisés Lucarelli. Maravilha, Ponte ABC, sabadão, 5 horas no Majestoso, e a 9ª rodada da Série C. Já o Guarani entra em campo no domingo contra Itabaiana. É o Guarani versão 2.0 em 2025, né? Porque vai ser um time bem diferente em relação ao time que entrou em campo, por exemplo, na última partida contra o Retrô. Venceu por 2-0, mas aquele time, ele já não existe mais, porque a formação que o técnico Marcelo Fernandes estuda para o jogo contra a Itabaiana no próximo domingo, às 7h, com caras novas, principalmente no meio-campo e no ataque. O argentino Diego Torres, que foi a principal contratação do Bugre na janela, foi testado no meio-campo e deve ser o titular com a camisa 10. Bruno Santos, atacante que veio do Volta Redonda, inclusive tem o título da Série C do ano passado no currículo, e o Bruno Santos, ele falou a respeito das características e da chegada no estádio Brinco de Ouro da Princesa para, quem sabe, repetir o mesmo feito do ano passado, mais um título da Série C. A responsabilidade é muito grande. A gente sabe do que o clube vem enfrentando no decorrer desse tempo aí, esse ano, né? Sei o quanto a Série C é uma competição difícil. Ano passado eu joguei ela, disputei ela, mas em questão de disputa sobre titularidade, cara, isso aí é no dia a dia. Eu acho que quem faz por merecer dentro dos treinos ali vai brigar, o professor vai dar oportunidade. Eu vim aqui para ajudar o Guarani, para colocar o Guarani de um lugar de onde eu não deveria ter saído, e é isso, respeito os meus companheiros, eu vim aqui para mostrar para que eu vim, entendeu? Espero poder contribuir e dar essa alegria pro torcedor. Cara, em questão de, como eu falei, eu sou um cara que já tenho 28 anos, tenho experiência, acho que, se eu não me engano, agora vai ser minha 3ª Série C. No ano passado fui feliz no time que eu estava, só que agora é página virada. O que eu ganhei já passou, quero ganhar aqui, quero vencer aqui, que é o mais importante. Sobre a comemoração, é uma brincadeira que eu tinha com os meus amigos, que eu jogava em um time aqui também em São Paulo e tal, e a gente brincando ali, eu falei, se eu fizer gol, amanhã eu vou imitar o Tigre, e acabou que eu fiz gol no dia seguinte, e depois disso aí nunca mais parei de comemorar dessa forma. Fico feliz em estar aqui, feliz de verdade mesmo, sei o quanto é difícil estar nessa situação, mas eu espero poder chegar junto com o Diego, com os outros companheiros aí, e a gente engrenar, porque acho que agora o mais importante é a classificação do Guarani, porque depois é outra competição, tudo muda. E é isso, buscar trazer felicidade ao torcedor. A gente sabe que, como eu falei, é um momento delicado, mas é trabalhando no dia a dia que a gente vai conseguir nossos resultados. Então já sabe, torcedor do Guarani, se tiver gol do Bruno Santos, ele imita o Tigre na comemoração, um tigre.
O Vitor Roque também imita um tigre, Roque, né? John Kennedy também. John Kennedy, o tigre tá na moda, né? Mas com muito cuidado. Então, provável time do Guarani. Andrei, Cicinho... A turma tá em cima. Pelo amor de Deus, hein? Estourar, eu vi isso aí lá. Cicinho, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa, Natan Camargo. Aí tem um jogador que vem chamando a atenção e que foi contratado, que é o Kelvin. Gilson Kleina elogiou ele, jogador que veio do Juventude, pode pintar no meio-campo na vaga, por exemplo, do Giovani. Caio Melo e Diego Torres, Rafael Bilu e Bruno Santos, provável time do Guarani pro duelo contra a Itabaiana. Essa conversa de Guarani 2.0, pelo menos na teoria, deixa o torcedor um pouco mais confiante, né, Carlão? Porque até teve um ouvinte que perguntou sobre projeção de classificação, mas fato é que a primeira briga do Guarani ainda é contra o rebaixamento. Ainda é, a realidade é essa, e é um confronto direto contra a Itabaiana, não pode deixar passar, né? Porque em caso de derrota, toda aquela expectativa, ela se frustra e pode prejudicar até essa nossa projeção, né? Que a gente faz aí, de repente, de 2 vitórias no estádio Brinco de Ouro da Princesa. As contratações chegaram, evidentemente o time qualificou. Agora cabe ao técnico Marcelo Fernandes dar o entrosamento, estes jogadores responderem, principalmente os que chegam para protagonizar, casos de Cicinho, de Diego Torres, né, de repente esse Kelvin que é referendado aí pelo técnico Gilson Kleina, e a gente espera que esse Bruno Santos, artilheiro do Volta Redonda, então a gente espera que essas peças se encaixem, mesmo nesse tempo curto de treinamento, mesmo com essa pressa e com a necessidade de ter que dar certo, eu espero aí um Guarani remodelado e já com esta resposta positiva nesse jogo contra a Itabaiana. Repito, acho que a mudança de trajetória do Guarani na Série C passa por estas 2 partidas, contra Itabaiana e contra o ABC. 6 pontos conquistados, o que é muito possível, eu acho que o Guarani CSA, né? muda de direção. É CSA ou ABC? CSA? Eu tô aqui, peraí. É CSA, desculpa. Então é Itabaiana e CSA. E na outra eu tinha falado ABC também. Então é CSA. Então a recuperação do Guarani passa muito por esses 2 jogos. Itabaiana e CSA, 6 pontos conquistados. Eu creio que o Guarani muda de caminho aí nesta terceirona. É Anapolina ou é Anápolis? Nossa, mãe. Anápolis. Aliás, eu tenho que fazer um curso. Anápolis. Você sabia que são 3 times lá, né? Verdade, você contou. Anápolis. E todos jogam no Jonas Duarte? Todos no Jonas Duarte. Olha aí. Anápolis, Anapolina, que é a mais antiga, né? E a mais tradicional. Foi vice-campeão contra o Guarani. Grêmio Anápolis, que é um time de empresários portugueses que já conquistou o título goiano. É igual lá em Tocantins, é Tocantinópolis, Tocantins, Tocantinense. Tô contigo. 4 horas tem Arena, amanhã está de volta às 11 horas com o CBN Esportes. E por que ABC, hein? Amanhã a gente revela. Imperdível, hein? Mistério. Até mais. CBN Esportes Campinas.